Bom pessoal, a nossa videoaula de hoje é sobre fruticultura, mas vamos voltar, em relação às boas práticas na fruticultura. A princípio, vamos trabalhar, sobre a segurança dos alimentos. Entende-se como os alimentos seguros, é aqueles que não apresentam risco à saúde ao consumidor, estando livre de qualquer tipo de perigo que os alimentos possam oferecer, entendeu? Um alimento seguro. E esses perigos não estão relacionados à presença de micro-organismos, como por exemplo, toxinas, de resíduos químicos, ok? As boas práticas agrícolas, ela visa principalmente a segurança alimentar através de adoção de medidas assim preventivas no campo e na manipulação da fruta para as colheitas, ok? E elas possibilitam a prevenção de eliminação ou redução das condições que geram os perigos, E os principais fatores eles podem provocar, contaminação nas frutas, que pode ser considerado na adoção de boas práticas, ok? São esses, a contaminação ambiental, como está aí na tela, você pode ver, a contaminação ambiental existente, pode ser também água utilizada nas diferentes etapas de manejo e manipulação da fruta, adubos orgânicos, e fertilizantes naturais, produtos fitossanitários utilizados e também no que diz respeito da higiene dos trabalhadores das instalações na manipulação da fruta ou de manipulação de fruta, embalagens e transporte. Vamos agora, para as recomendações relativas à escolha do local para a implantação do pomar, ok? O terreno em si, onde será instalado o pomar ou a produção, deve ser avaliado quanto ao seu histórico, para verificar a presença de perigos potenciais devido à contaminação já existente nessa área. E também, essa avaliação deve considerar os níveis contaminantes que podem representar um risco à segurança alimentar da fruta produzida, ok? Então, eu trouxe aqui no slide, deve-se buscar informações de antecedentes nessa área, como a utilização do terreno para a criação de animais, do local para despejo de lixo ou resíduos tóxicos, entendeu? Como o local de manipulação dos resíduos sanitários e do local de descarte ou depósito, das substâncias químicas para aplicação de pesticidas, organoclorados, ou aplicação abusivas de outros defensivos agrícolas que ainda podem permanecer no solo, ok? Ainda tem a questão das recomendações relativas ao uso da água, que eu vou estar aqui aprofundando, a água, como vocês sabem, água utilizada na aplicação dos diferentes produtos fitossanitários ou irrigação, pode constituir uma fonte direta de contaminação. Isso acontece assim principalmente quando a água ela é aspergida diretamente sobre as partes comestíveis das frutas, entendeu? Ou quando a irrigação é feita na época próxima à colheita. Essa água pode ser de redistribuição, poço, canal, reservatório, rios, lagos, água reutilizada ou reprocessada. Independentemente de sua origem, a água não pode apresentar níveis contaminantes químicos e biológicos que possam assim afetar a saúde humana. No caso, a mesma é representante de níveis não aceitáveis, e devem ser tomadas ações assim corretivas para controlar os contaminantes presentes. E aqui vamos fazer, no slide, algumas identificações ou considerações, fazendo identificação, das fontes de fornecimento de água, evitar a presença de animais de criação, por exemplo, gado, cavalo e outros, doméstico, gato, cachorro, entre outros, e próximo à fonte de água utilizada. Outra coisa, impedir de maneira sistemática a aproximação de animais silvestres e selvagens, bem como pessoas não autorizadas às fontes de água, ok? E também, dando continuidade a recomendações relativas do uso de água, podemos também evitar o armazenamento de esterco orgânico próximo às fontes de água, assim produzir o cronograma de limpeza de manutenção dos tanques
e de armazenamento de água. Também você pode realizar testes microbiológicos periódicos da qualidade da água utilizada. Pode também, né, tomar os cuidados que os cuidados também devem ser tomados com relação ao sistema de bombeamento de água para a irrigação, né? Pois se a bomba estiver contaminada, a sua irrigação ela possa estar também contaminada. Outra coisa, a água utilizada no cultivo hidropônico, né, morango por exemplo, deve ser trocada frequentemente e reciclada, e deve ser tratada para minimizar, né, as contaminações microbiológicas e por substâncias químicas, metais pesados principalmente. Ok? Agora que vamos para o próximo slide, que são as recomendações relativas, né, ao uso de adubos orgânicos e fertilizantes naturais. Uma coisa, esterco biosólidos, né, e outros fertilizantes naturais, eles devem ser utilizados de forma, né, para que possa assegurar o controle de contaminações de natureza biológica e química. Esses produtos, né, ele pode apresentar metais pesados, contaminantes inorgânicos e outros contaminantes químicos, além de serem assim, né, uma importante fonte de patógenos, né, com risco para a saúde humana. E agora vamos fazer, né, algumas considerações que estão até anotadas aí no slide, né, que é adotar a prática de compostagem que ajuda a reduzir a contaminação, né? O esterco animal sem compostagem deve ser incorporado ao solo, pelo menos 120 dias antes da colheita da fruta. Também minimizar a utilização de fertilizantes naturais em períodos próximos à colheita. Evitar armazenar fertilizantes naturais próximos às áreas, né, de produção. E também não armazenar fertilizantes naturais ou esterco em áreas próximas às de armazenamento, né, dos produtos já colhidos. Bom, vamos agora para recomendações, né, relativas, né, ao uso de produtos fitossanitários, né? Os produtores de frutas, ou melhor dizendo, só devem utilizar produtos fitossanitários, fungicidas e inseticidas registrados pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento para cada cultura específica, observando as dosagens e os períodos de carências recomendados, ok? O uso incorreto, né, desses produtos pode causar fitotoxicidez, né, nas frutas. Em alguns casos pode deixar resíduos que afetam a saúde do consumidor. Então deve-se tomar muito cuidado. Então vamos agora, né, algumas recomendações que eu deixei aqui no slide, né? Deve seguir recomendações do receituário agronômico e do fabricante do produto. Deve ser mantido registro sobre todas as aplicações efetuadas, como as informações da data de aplicação, nome do produto, cultura que foi utilizada, praga ou doença alvo, entendeu? Concentração do produto, método e frequências de aplicação e data da colheita da fruta, para verificar, né, o período de carência do produto aplicado. Consulte, né, qualquer recomendação técnica. A aplicação deve evitar a contaminação dos mananciais, fontes de água doces e solos próximos à área de produção. Os trabalhadores podem usar equipamentos de proteção individual, EPI, né, e possuir treinamento para aplicação dos produtos. O uso e preparo e aplicação deve ser feito longe dos cursos de água, melhor dizendo. Uso de equipamentos e pulverizadores adequados e calibrados. Outra coisa, né? Se deve lavar os equipamentos pulverizados após a utilização. Recomenda-se que os produtos sejam armazenados em local, né, adequado e arejado, longe de alcance de animais domésticos e de crianças. Não reutilizar recipientes vazios, devendo-se adotar os procedimentos da tríplice, né, lavagem, e encaminhar os recipientes aos centros regionais de recolhimento e aos revendedores para o seu devido tratamento, né, conforme a legislação vigente. Ok?
Agora vamos falar, né, um pouco sobre as recomendações relativas à higiene e saúde dos trabalhadores. A contaminação ela pode ocorrer facilmente durante a colheita, né, quando os trabalhadores entram em contato direto com a fruta. Portanto, é importante a manutenção da higiene e da saúde das pessoas que manipulam a fruta, né? E na área de manipulação é importante também, né, manter a higiene, como no campo também. Essas mesmas regras, né, elas são válidas, né, para visitantes. As pessoas com suspeita de estar com alguma doença, elas devem ser afastadas da colheita e das áreas de manipulação das frutas, né, devido ao risco de contaminar o produto. Exames médicos do manipulador da fruta devem ser realizados quando houver indicação clínica ou epidemiológica. Agora vamos ver, né, as considerações que eu fiz aí, né, recomendações aí na tela do vídeo, que vocês vão poder acompanhar comigo. Que são as instalações sanitárias devem estar disponíveis e localizadas em locais próximos do campo de adubação, a fim de possibilitar a higiene pessoal dos trabalhadores. Os banheiros devem possuir fonte de água limpa, né, com a presença de sabão, toalhas descartáveis e, se possível, uma solução sanificante, né, para ser utilizada em conjunto com outras práticas de higiene. Outra coisa, né, os trabalhadores devem lavar bem as mãos antes de manusear a fruta e imediatamente após o uso de instalações sanitárias e manuseio de defensivos agrícolas. Os trabalhadores devem evitar qualquer comportamento como possa resultar na contaminação do alimento, como fumar, espirrar, comer, tossir, cuspir e etc., né, sobre a fruta. Adornos pessoais como joias, bijuterias, relógios podem cair e quebrar, né, sobre a fruta colhida no campo ou na empacotadora, portanto não devem ser utilizados. Cortes e feridas devem ser tratados e protegidos por curativo à prova de água. Vamos agora, né, para o próximo slide, que é recomendações relativas aos equipamentos utilizados no cultivo e na colheita da fruta. Ok? Os equipamentos e as embalagens utilizados na produção e na colheita e no transporte das frutas podem apresentar, né, uma importante fonte de contaminação potencial, devido à presença de contaminantes advindos do solo, da água, do ar, da graxa, dos resíduos e defensivos agrícolas, etc. Bom, então eu trouxe, né, algumas recomendações novamente que está aí na tela. Na colheita, os trabalhadores não devem levar outros produtos que não os da colheita dos recipientes de embalagem destinadas a adicionar, né, ou a condicionar a safra, como lanches, marmitas, ferramentas, combustíveis, agroquímicos e entre outros. Os equipamentos e recipientes que foram previamente usados para acondicionar produtos contaminantes como adubos, estercos e agroquímicos não podem ser usados para acondicionar o produto da colheita e nem para o material que será utilizado para embalar a fruta, jornal, por exemplo, né? Deve-se adotar o máximo de cuidados quando a fruta é embalada no pomar para evitar a contaminação das embalagens por contato com adubo ou fezes de animais ou do homem. Outra coisa, né? Deve-se evitar, né, caixas com frutas por períodos longos no campo, em especial durante a noite, em contato direto com o nível do solo, né, para evitar a entrada de animais no campo, como roedores e cobras. Continuando, né, manter os veículos de transporte das frutas colhidas limpos e bem ventilados, não transportando conjuntamente outros tipos de cargas, principalmente materiais como combustíveis, né, produtos químicos e animais. E também deve estabelecer e implementar um programa de limpeza que seja conduzido de forma efetiva e apropriada. Agora vamos, né, para
A outra parte de recomendação relativas ao manejo pós-colheita da fruta. O manuseio, né, que a fruta sofre ou empacotadora durante a recepção, classificação, conservação, embalagem e transporte, né, ela pode apresentar inúmeros pontos de contaminação química, física e microbiológica para a fruta, entendeu? Então, vamos falar sobre as recomendações. Vamos lá. A área destinada ao manuseio pós-colheita, ela deve ser localizada, né, distante de áreas de estocagem de esterco e dos outros resíduos tóxicos. E também, né, as áreas próximas do local de manipulação da fruta empacotadora, né, devem ser mantidas em boas condições de limpeza e conservação, como ausência de lixo, né, e água acumulada, grama cortada, etc. As instalações ela devem ser fechadas e projetadas de maneira a facilitar a limpeza adequada e desinfecção, né, evitando também o acesso de animais domésticos e outras pragas, como os insetos, baratas, moscas, ratos, raposas e pássaros. As instalações devem ser iluminadas o suficiente para o trabalho dos funcionários. As lâmpadas e janelas já devem possuir um sistema de segurança para as explosões de quedas acidentais sobre as linhas de classificação e embalagem. Deve escolher materiais e pinturas adaptadas às atmosferas úmidas e resistentes ao desenvolvimento de bolores e fungos, né, sendo fáceis de serem lavados. Os sanitários eles devem estar separados, né, ou isolados da área de manipulação, classificagem ou classificação e embalagem. Presença de vestiários para que os funcionários guardem seus objetos pessoais, não sendo permitido armazenamento de alimentos, né. Toda a água para consumo, por exemplo, consumo humano, ou que entrar em contato com a fruta durante a recepção, conservação e classificação deve ser potável. A água deve ser livre de micro-organismos ou de substâncias químicas que possam causar risco à saúde do consumidor. Outra coisa, né? O gerenciamento do lixo. É importante, né, estabelecer um programa de retirada regular do lixo. A disposição desses materiais deverá ser em recipiente adequado e, quando necessário, devidamente tampado para não atrair moscas e outros animais. Uma coisa, as câmeras frias, né, não sei se você já ouviu falar sobre isso, e os locais que serão estocados as frutas deverão ser limpos e higienizados. As máquinas e os equipamentos de classificação e embalagem devem ser instalados de maneira que permitam uma manutenção e limpeza adequada. Sendo importante possuir um programa completo de limpeza e inspeção cotidiano. Também, né, possuir registro de atividade de limpeza e higiene realizados nos diferentes locais de manuseio da fruta. Agora vamos falar, né, sobre uma coisa muito importante, né, que é sobre as recomendações relativas à embalagem e expedição e ao transporte da fruta. Deve-se assegurar, né, que o transporte das frutas em todas as suas etapas seja realizado respeitando os requisitos de limpeza relativos à embalagem utilizada, aos caminhões, furgões ou qualquer outra forma de transporte. Dessa forma, o trabalho árduo, né, dispendido nas etapas anteriores para monitorar a qualidade e sanidade durante a produção no campo, na colheita, na lavagem e embalagem será inútil se as condições de transporte não forem adequadas. Agora vamos às recomendações. Transportar frutas em paletes, né, evitando colocar as embalagens diretamente no chão e também danos devido à manipulação excessiva. O material de fabricação das embalagens, né, deve ser de boa qualidade, né, e não tóxico, de modo a evitar a migração de contaminantes químicos para a fruta. As embalagens devem ser armazenadas em locais específicos, devendo ser limpas, secas, livre do lixo e pó,
né? E sem a presença de insetos, roedores e outros animais. Ao transportar, não transportar conjuntamente, né, outros tipos de carga, principalmente materiais que podem contaminar a fruta, né? As frutas não devem ser colocadas em unidades que foram utilizadas para transporte de animais. Alimentos crus ou substâncias químicas que estejam tomadas medidas adequadas de limpeza e desinfecção, né? É melhor fazer isso. As embalagens devem ser adequadamente desempilhadas sem haver sobrecarga, a fim de permitir a circulação de ar. Para assegurar a circulação de ar, é necessária a colocação de estrados no chão, né, e espaçadores nas laterais. O ambiente em que são transportadas as frutas deve estar resfriado, temperatura desejada, né, antes do material ser carregado para evitar a desidratação da fruta, sem causar problemas nas embalagens devido à condensação de água. Desde já, né, muito obrigado por assistir e essa foi mais uma videoaula. A Teledistância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia. Executado pela CAR, a Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordos de empréstimo com o Banco Mundial. Essa modalidade visa dar continuação às atividades de capacitação e apoio para produtores, associações, cooperativas, empreendimentos produtivos e agentes comunitários rurais.